Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Boa noite. Essa noite a gente vai ter uma live muito especial sobre constelação familiar. Vamos aguardar aí a nossa convidada, professora Francesca. Boa noite, Neia. Tudo bem? Olá. Tudo Boa bom? noite. Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigada pela participação aqui com a gente hoje, professora Francesca. É um prazer tê-la aqui. Queria agradecer em meu nome, em nome do Instituto de Direito Real, te dar as boas-vindas, dizer que o tema é super intrigante, que a gente está doida para conversar sobre o assunto. Olá também, advogada e professora Romina, né? Sejam muito bem-vindas. Obrigada por terem aceitado aí o convite do Instituto de Direito Real. Eu vou apresentá-las rapidamente antes da gente começar a falar sobre o assunto, pode ser? Sim. Pessoal, nós estamos aqui hoje com duas convidadas de peso para conversar sobre constelação familiar com a gente, que é um tema do momento, um tema super interessante e importante. Nós estamos aqui com a Francesca Cossenza, ela é professora e assessora jurídica na Sexta Câmara de Direito Público do TJ do Rio de Janeiro, tem experiência na área civil, com ênfase em direito de família, já atuou como advogada e atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade Veiga de Almeida, além de ser mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao lado dela, nós temos a Romina Montanho Vidal, que é advogada, pós-graduada em Constelação Familiar Sistêmica pelo método Bert Hellinger, pela Universidade de São Caetano do Sul, psicanalista e radiestesista. Pessoal, sejam muito bem-vindas. Eu queria agradecer mais uma vez e eu passo a palavra para vocês para a gente começar. Podemos começar falando, explicando para o pessoal o que se trata a constelação familiar? Sim. Começa você, Romina? Pode ser. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, porque por onde eu passo, eu me sinto na obrigação de agradecer, porque em 2015 eu tive um aneurisma rompido, onde só 20% sobrevive, 15% com sequela e 5% sem. Então, por onde eu passo, eu vivo em constante agradecimento. Peço permissão, às pessoas que estão ouvindo, porque eu não posso deixar de agradecer por estar aqui sem sequelas. E quero agradecer ao Instituto de Direito Real e parabenizá-los por trazer esse tema tão novo e já tão controverso. Chegou no direito já causando conflitos. E causa paixões, né? Isso. E controvérsias. Isso, como não poderia deixar de ser, né? Porque depois do caos vem a ordem. Tudo que é novo, né? Causa polêmica. Faz parte do processo. Exatamente. Né? E quero agradecer a professora Francesca, porque ela é uma das pioneiras que trouxe, para a universidade, para os alunos, o que é a constelação familiar. Então, ela, assim, eu parabenizo muito ela, e ela é uma pessoa, assim, que os nossos destinos se cruzaram, nesse caminho da constelação familiar, até por isso que nós estamos aqui juntas. Então, a constelação é desafiador falar da constelação, porque a constelação, ela atua no mental abstrato. Para quem não sabe, a nossa mente é dividida em mental concreto e mental abstrato. E desde criança, nós somos treinados a usar só o concreto. Mas nós aprendemos na infância o substantivo concreto e o abstrato. Sim. Só que ao longo, conforme vamos crescendo, só vamos lidando com o concreto, que é o que os olhos podem ver. Mas nós temos um lado imaterial, que são as emoções, onde somos movidos, o inconsciente, que todos temos o inconsciente, Nós somos uma consciência dentro de uma grande consciência. E hoje, os cientistas quânticos já tem muitos livros já, Quem quiser se aprofundar, pode ler Carl Prima. Ele fala que o universo é uma consciência holoinformacional. O que isso quer traduzindo? O que existe no macro existe no micro. O que está em cima está embaixo. Uhum. É a ciência e a espiritualidade se encontrando nesse momento na era da tecnologia. Olha que máximo.
Verdade. Por quê? Porque agora, daqui para frente, o que for mecânico, as máquinas vão substituir. Mas ser humano jamais. Uma máquina jamais poderá ser humana. Então, com a chegada da constelação, dentro do judiciário, nós passamos, né, a observar que até os conflitos, né, os conflitos vêm do nosso inconsciente familiar. Quando se imaginaria isso? Porque os operadores do direito são treinados a olhar a lei, a julgar a lei. Mas por trás do conflito existe algo inconsciente. Porque, para quem não sabe, nós somos 95% inconscientes e 5% conscientes. Então, raciocínio lógico, não precisa nem saber de psicanálise. Quem governa a nossa vida é o inconsciente. E nós não temos esta consciência. Por isso que chegou no judiciário. Porque os conflitos são padrões repetitivos de gerações em gerações. Vai se repetindo, porque o inconsciente ele trabalha 24 horas. Enquanto você não aprende a lição, ele vai trazendo a lição. Um exemplo. Você tem um problema familiar. E aí você sai de casa. Você não olha para a sua questão interna. Você coloca a culpa no outro. E aí você vai para o trabalho. Lá você encontra um colega que vai entrar em conflito com você. Porque o inconsciente está dizendo, olha lá aquele conflito interno que você tem. E aí você não olha. E assim continua. Aí você vai brigar com o vizinho. Até você ir parar no judiciário. Quando muitas das vezes esse seu conflito é um conflito interno lá da sua infância. Você está no judiciário falando assim, oi mãe, oi pai, eu quero a atenção de vocês. Já que vocês não me dão atenção, o judiciário alguém vai dar. Isso acontece muito com os menores infratores. Existem trabalhos feitos no judiciário, né, com grande êxito nessa área penal. E a constelação familiar, então, ela não se dirige só ao direito de família. Ela pode ser aplicada aos outros ramos do direito também. isso, e em qualquer área. Em qualquer área, em qualquer sistema, você pode utilizar os métodos de constelação. Entendi. Porque a gente tende a achar que, pelo nome, né, constelação familiar, estaria mais focado ou voltado para o direito de família. Então, não. Não. Direito penal, direito empresarial, como a Romina está colocando. Por isso, constelação familiar sistêmica, porque nós somos um sistema. E o mundo é sistêmico, né? São vários sistemas dentro de outros sistemas. Então, a constelação, aonde ela chega, ela se estabelece. Por exemplo, existem já muitos médicos sistêmicos, pessoas da área da educação, SUS, né? da área da educação, pessoas do ramo imobiliário, veterinários. E aí a pessoa pergunta, mas o que meu cachorro tem a ver com a constelação familiar? Tudo, porque nós somos energia. Então, tudo está ligado, nós somos de vibração. E quando você baixa a sua vibração, você fica doente. O seu cachorro adoece por você. Para você não ficar doente, o seu cachorro adoece. Vamos explicar um pouquinho o que é constelação, como é que ela foi criada. Sim. Né? Que eu acho que todo mundo deve estar doido para saber como é que isso surgiu, né? Porque... como é que isso veio parar aqui no Brasil? Pois assim, ninguém criou a constelação, ela já nasceu com o ser humano. Tá? Ela foi desenvolvida, essa técnica foi desenvolvida pelo Bert Hellinger. Assim, eu trouxe a Romina aqui por causa de uma das leis, né, da constelação, que é a lei do equilíbrio, não, da hierarquia. Ela me ensinou muita coisa de constelação. Então, ela é minha mentora. Então, ela tem que estar comigo. Então, a gente tem... a gente vai falar aqui das leis, né? Das leis sistêmicas. Mas, então, a constelação ela foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger na década de 80. E Bert Hellinger, ele é um alemão que viveu a Segunda Guerra. Muitos falam que alguns tentam assimilar ele ao Hitler, mas se você for estudar a vida dele, você vai ver que não tem nada a ver. Até porque, com relação a... Ele era uma pessoa muito religiosa. A família dele era muito religiosa, o que fazia ele ter aversão ao nazismo. Mas ele
ele acabou tendo que ir para a guerra, né? Pela Alemanha. Mas, gente, assim, você pode não gostar do seu presidente, mas se tiver uma guerra, você vai ter que ir. Não tem escolha, né? Você morre por uma causa que não é sua, às vezes, né? Enfim, não vou falar muito da vida dele, mas ele era um antropólogo também. Um teólogo, um antropólogo, e ele fez psicanálise. E ele foi como missionário para a África. E na África, observando tribos africanas, ele encontrou uma tribo que não tinha conflito. E aí, e essa tribo, ela funcionava de acordo com as leis sistêmicas. Foi aí que ele desenvolveu essas leis sistêmicas. Então, quando uma pessoa da tribo entrava em conflito, ao invés de você pegar aquela pessoa e crucificar aquela pessoa, ele via que a tribo se reunia em volta dessa pessoa e começava a dizer, não, olha só, você errou aqui, mas olha só, você foi bom aqui, você foi bom ali, você foi bom acolá. E ao invés de diminuir a pessoa, eles exaltavam a pessoa. E com isso ela não era excluída dessa tribo, ela não era colocada à margem, o que era uma das leis sistêmicas. Então, ele desenvolveu essas leis sistêmicas que são baseadas na questão da hierarquia, aquele que vem primeiro precede. Então, você sempre tem que... não é se subordinar, mas você entender a importância daquele que veio primeiro. Ele está acima de você. Não tentar tomar o lugar dele, quer saber a sua posição. Né? A outra é a lei... Ixi, desculpa, gente. A base da constelação são 3 leis. O pertencimento, todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído de um sistema familiar. Se for excluído, todo o sistema sente. E, em decorrência dessa exclusão, o sistema vai escolher um descendente que vai representar esse excluído. E essa representação pode ser como? Através de um vício. Por isso que você vê, às vezes, um padrão repetitivo. Às vezes, numa família, todo mundo estudou, mas tem aquele que tem um problema e a família fica crucificando ele. E muitas das vezes ele não sabe, ele está identificado com aquele excluído lá do sistema dele familiar. Então, quando é feita a constelação, isso é visualizado. E a pessoa pode olhar para isso e, a partir dali, ela seguir a vida dela com a compreensão de que ela estava repetindo um padrão. Mesmo quando essa pessoa nem é conhecida. Isso. Por esse membro da família. Isso mesmo. Ele reproduz um padrão. Pelo campo morfológico. Porque a constelação... Primeiro eu vou falar das leis, para a gente poder compreender. A lei do pertencimento, a lei do equilíbrio. Toda relação tem que haver um equilíbrio. Se houver um desequilíbrio, isso vai ficar no sistema. E aí um descendente vai ser escolhido. Porque a família é como se fosse um todo. Débito e crédito. Então o sistema escolhe um descendente e ele vai representar um exemplo no direito. Uma pessoa fica endividada. Às vezes ela fez tudo certo e ela tem uma quebra financeira, ela não sabe de onde. Aí faz uma constelação, aparece um antepassado que ganhou dinheiro às custas de outro. E ela está compensando sem ter noção. E enquanto isso não for olhado, fica esse padrão repetitivo. E se ela não olhar, passa para frente. Então tem que quebrar esse padrão. Isso. Na relação de casal tem que haver o equilíbrio. Não pode haver dar demais, porque quem recebe se sente endividado. Por isso que muitas das vezes nas relações o outro vai embora e as pessoas ficam falando, nossa, ela deu tudo e o outro foi embora. É por causa de que inconscientemente, não é consciente. E a outra lei é a hierarquia. Quem chegou primeiro tem precedência sobre quem chegou mais tarde. Então, os pais têm precedência sobre os filhos. Sempre. Então, enquanto a pessoa não toma essa consciência, que não quer dizer que você tenha que concordar com tudo que seu pai e sua mãe fez, mas aceitar que eles fizeram o melhor dentro do que eles receberam. Então, a constelação, ela vem mostrar as leis que foram infringidas no sistema familiar. Porque no mundo material, nós temos a lei do direito, as leis do direito. Mesmo que você não saiba, você está, né? Elas nos regem.
Assim são as leis sistêmicas, porque são leis naturais universais, que ainda que você não saiba, você é regido por ela, como a lei da gravidade, a lei da semeadura, a lei de causa e efeito. Então, essas 3 leis sistêmicas, elas regem o sistema familiar. Então, quando você faz a constelação, se apresenta o fenômeno, porque a constelação ela é fenomenológica, ela atua dentro de um campo morfogenético, que é um campo de... Essa questão, desculpa te interromper, Romina, essa questão da hierarquia que você comentou, é por isso que é tão importante a constelação familiar nos procedimentos de adoção, né? Sim. Porque eu já li muito sobre esse assunto, Isso. de que existem alguns tribunais, né, que só permitem a adoção depois que o casal ou a pessoa que queira adotar passe pelo procedimento da constelação Sim. familiar. Faz sentido diante... Sim, por quê? Porque aquela criança, ela está vindo de um outro sistema para um sistema, e os pais adotantes, eles têm que ter reverência àquele sistema e não crítica. Porque graças àquele problema, você está recebendo a criança. Então, quando você tem esse olhar, você apazigua a alma da criança. Sim, sem dúvida. Porque senão a criança sente e vai ficar naquele embate. Então, quando os pais, né, que estão adotando olham para isso, criam essa consciência, há um apaziguamento. Por isso a importância, né, da constelação, não só na área de adoção, mas na vara de família, nas brigas, né? Porque as pessoas ali, um casal começa a brigar, só que eles estão repetindo o padrão. A briga parece que é entre o casal, mas não é. Eles estão repetindo um padrão que já vem de longe. Então, quando o casal passa por uma separação e ele olha aquilo ali, é como se abrisse um véu. Entendeu? Porque muitas das vezes, o universo ele trabalha com sincronicidade. O patrão está para o funcionário, assim como o funcionário está para o patrão. O advogado está para o cliente, assim como o cliente está para o patrão. Então, para o advogado. Então, o que acontece? O que nós não sabíamos. Hoje já tem um projeto na OAB de São Paulo, onde o advogado pode olhar para aquele processo que não anda, aquele processo. E quando ele vai verificar, são questões pessoais dele que ele não tinha o menor conhecimento. Ou até da parte, né? Não, da parte também, porque está tudo conectado, entendeu? Se a parte veio para o advogado, é porque estão conectados. Então, tanto a parte pode constelar, como o advogado pode constelar a parte dele. Vai aparecer a questão de cada um. Olha, entendeu? Como a constelação atua. Isso. Por exemplo, o advogado, um exemplo. Ele tá com... Vou dar um exemplo prático que aconteceu conosco lá na última evento que nós fizemos de constelação. Do inventário. Isso. A moça, ela estava perdendo o imóvel, dívida do condomínio, e não aparecia comprador. E foi um inventário, foi morrendo, morreu o avô, morreu o pai, enfim. E aí ela estava, né, nessa situação, e aí ela pediu para constelar. E aí o que apareceu na constelação? Apareceu que dentro do sistema dela tinham 11 abortos. E ela era filha única, entre aspas, né? Então, aqueles 11 abortos teve um impacto dentro daquele sistema do casal. Porque muitas das vezes a pessoa acha assim, né? Porque geralmente o casal, quando tem um aborto, não importa se espontâneo, que a constelação ela não trabalha com julgamento, mas aquele impacto é sentido na alma da pessoa. E a pessoa bloqueia. Entendi. E aí isso vai ser sentido lá na frente, quer dizer, um inventário. Isso também entra naquela lógica do pertencimento que você estava falando, né? Isso mesmo. Esses abortos, essas crianças que não nasceram, também têm direito. Elas precisam ser vistas. Elas precisam ser vistas pelo sistema. Isso. E aparece também muito quando a pessoa, na profissão, ela não consegue se estabelecer, não sabe se estuda isso, se estuda aquilo. E às vezes aparece um aborto, porque ela pensa que ela é o segundo filho, ou o primeiro, ou o terceiro, não. Tem uma ordem, tem aqueles que vieram antes. E aí, quando ela olha para isso, ela consegue encontrar o lugar dela na vida. Entendi. Então, a constelação, ela atua em todas as áreas do direito. Tanto e como é que é o procedimento? Dentro da dinâmica do processo, o juiz é quem determina, ele é quem percebe a necessidade dessa constelação familiar, ou isso é requerido pelas partes? Como é que funciona isso dentro do procedimento? Dentro do processo? Pode ser das duas formas. Tem juízes que já trabalham com a constelação
então eles já orientam, né? Já orientam a pessoa, recebe um convite, assim como na mediação também. A mediação também existe, ela está prevista no Código de Processo Civil, mas nem todo juiz acredita nela. Verdade. Né? Nem todo juiz acredita, então a maioria nem se pudesse, nem marcaria, né? Nem marcaria. Exato. E a constelação também, não aqui no Rio de Janeiro, não é todo lugar que faz, não é todo tribunal que faz, não é toda, aliás, todo fórum. A gente tem uma atuação forte aqui, ali em Olaria. E porque o juiz, ele tem essa afinidade. Lá em Olaria, eles têm, né, um setor específico para mediação e para constelação, que é ali na Casa da Família. Então, quando ele entende que é necessário, ele vai indicar. Mas a parte também pode se adiantar, assim, da mesma forma que na mediação. Na mediação também é porque as pessoas não sabem, mas elas podem, antes de entrar com o processo, elas podem ir ao núcleo, né, de mediação e pedir uma mediação antes do processo, para evitar, né? Tá suspenso? Só que a constelação... Só que a constelação, devido a essas controvérsias, né, como em toda a área, né, existem os maus profissionais, então ela causou esse incômodo. No momento, ela está suspensa dentro do tribunal. As pessoas podem fazer fora. Não, em todo o território. A pessoa pode fazer fora, mas dentro do tribunal, não. Os projetos que tinham estão parados. Inclusive, houve... Com essa proibição, houve toda uma movimentação, porque as pessoas que já atuam com constelação, que conhecem, né? Tem muitos juízes, desembargadores, tem promotor, defensores. Então, sei que todos os consteladores se mobilizaram e agora me parece que vai ter o mapeamento da constelação familiar científica, para que possa tirar esse viés, né? Futuramente deve haver uma regulamentação da constelação, para que ela possa retornar ao judiciário. No judiciário, no momento, dentro do judiciário. Dentro do judiciário. Ela não é regulamentada. Quando você diz falta de regulamentação, você está falando pelo Conselho Regional de Psicologia ou você está falando dentro do próprio tribunal? Não, do tribunal ela era... como é que foi a lei, né? Tinha uma portaria. Tinha uma portaria que regulamentava. Ela era uma via de acesso, uma forma de resolução uma de forma conflito. Alternativa de solução de conflitos. Mas com essas questões que apareceram, ela foi suspensa dentro do tribunal. Entendi. Agora, quem quiser olhar fora, pode olhar. Porque então, um advogado pode atuar como constelador no seu escritório, por exemplo. Talvez para evitar a propositura de uma demanda ou para facilitar um acordo extrajudicial. Isso mesmo. Ele ainda pode atuar. Sim, dentro do tribunal que está proibido. E aí os projetos foram parados, né? Por exemplo, tem uma juíza lá do Rio Grande do Sul que ela faz um trabalho belíssimo na área penal. Inclusive, ela está fazendo até um doutorado de física quântica para poder trazer, né, a parte científica da constelação. Então, futuramente, a constelação ela vai ser mapeada. Mas no momento, não. No momento está suspenso. E existem dados demonstrando o aumento do número de acordos, um aumento até bem grande, né? No número de acordos por aqueles que passam pela constelação familiar, né? Eu estava lendo sobre isso. É impressionante, um percentual que chega em alguns lugares a 80%. Exato. Eu cheguei a ver isso no Tribunal de Justiça da Bahia. Que são pioneiros. Exatamente. Eles são pioneiros. Então, assim, porque o que acontece? Com a constelação, porque a constelação não é ela que resolve o problema judicial. O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que têm a ideia errada de que o juiz ele vai se embasar no que aconteceu na constelação para ele tomar uma decisão. Não é assim. É que nem a mediação. A mediação, o juiz... Se a mediação não resultar em um acordo, qual é o papel do mediador? É picotar todas as anotações dele, porque a mediação ela é sigilosa. Sim. Ele não pode sequer ser testemunha, né, do que aconteceu ali, a não ser que haja prática de crime. Né? Então, a mediação é a mesma coisa. O que ela pretende?
ela visa fazer com que a parte ela olhe o problema dela do lado de fora. Ela, é assim que é a dinâmica da constelação. O constelado, ele é colocado ao lado de fora, na dinâmica, e ele vai assistir, né, o problema dele como se ele fosse um espectador. É aquela coisa que a gente fala, é muito fácil falar quando você está de fora. Então, dessa mesma forma, ele vai olhar e, assim, a gente fez muita constelação. A gente não, porque quem faz é a Romina, né? ela é a Romina é expert. Eu só facilito o encontro das pessoas, mas quem faz a constelação é ela. Até porque é ela que tem habilitação, eu não tenho. Então, mas a gente proporcionou várias constelações silenciosas, porque existem vários métodos de constelação, tá? Eu cheguei à constelação por acaso, eu estava advogando, né, na área de família lá da Veiga de Almeida, da Universidade Veiga de Almeida, e a constelação ela começou a ser operacionalizada no tribunal. E como advogada na área de família, falei, não, daqui a pouco vai chegar um assistido meu, vai perguntar, doutora, me chamaram para constelação, o que é isso? Eu vou chegar para ele e falar assim, vai lá depois me conta, não dá, né? E assim, eu sou super curiosa, eu tinha que saber o que era constelação, e um dia eu fui me constelar. E a audácia, a consteladora me perguntou o que eu queria trabalhar ali naquele momento. Eu olhei para ela e falei, olha só, eu não vim trabalhar nada em mim, não. Eu vim conhecer, saber como é que funciona, porque eu sou advogada. Olha, eu saí de lá. Eu entrei sem saber que eu tinha problema para ser constelado e saí constelada com problema resolvido. Eu já saí de lá, assim... Outra pessoa. Assim, exatamente. Assim, dá um clique na pessoa. E a constelação que eu fiz foi com bonecos. Porque era uma constelação individual. Mas a gente fez várias constelações silenciosas, onde as pessoas não falam nada. E quem está de fora não sabe o que está sendo trabalhado ali no campo. Nem você mesmo. Você é colocado ali no campo, você não sabe nem o que você é. Se você é uma pessoa, se você é um processo, por exemplo, que a gente constelou um processo. Então, você não sabe o que você é. E, assim, eu tenho fotos de alunos fazendo assim, ó. Porque eles estavam vendo as coisas como estavam acontecendo. Eles estavam entendendo o que estava acontecendo. E eles estavam vendo de fora. A gente ali olhando, gente, o que está acontecendo? Mas a pessoa que está sendo constelada, ela consegue enxergar as coisas, né? E de repente a ficha cai. E ela vê, nossa, olha só o que está acontecendo, o que eu preciso trabalhar. Então, quando a constelação ela te mostra, né, esses gatilhos, você começa a resolver o seu problema interno, o que vai ser externalizado no futuro. E que vai propiciar você a ter um diálogo com uma pessoa com a qual você está tendo litígio. Isso vai facilitar a composição do litígio. Então, esse é o grande papel da constelação no judiciário. Ela fazer com que você encare a sua sombra, a sombra do seu problema, e que é a raiz de outros problemas. Então, às vezes você na constelação você vê uma sombra sua, um problema seu, né, um gatilho lá do passado, e que esse gatilho ele vem e ele vai reverberando em várias outras situações. E às vezes você está numa bola de neve, principalmente no campo do direito de família, que a gente sabe, né, que o processo de família consegue ser mais eterno do que o inventário hoje. Antigamente o inventário era algo que não acabava nunca. Hoje você resolve um inventário em 3 meses, no máximo, né? Porque, na verdade, o maior problema é a papelada, você organizar a papelada, às vezes. Organizou a papelada em 1 semana, está tudo pronto. Mas o problema de família, não. Você resolve um, vem outro. Aí você resolve outro, vem outro. Porque se você tiver um filho, você nunca vai se livrar daquilo. Ele vai estar sempre... Aquela relação acaba ali, né?
a constelação, ela faz você enxergar e até mesmo se conhecer. Aí eu vou deixar esse campo mais para a Romina, porque eu sou mais da parte processual. A Romina é mais a parte né, da constelação mesmo. E eu queria até perguntar uma coisa para a Romina, que eu vi que você também é radiestesista, né? Como é que funciona esse campo, né, dentro da constelação familiar? Que eu acho que essa é uma grande dúvida de quem nunca constelou, né? Como é que é isso, né? Como é que funciona esse campo que eles chamam de morfogenético, não é isso? Não, a radiestesia não tem nada a ver com constelação, é uma outra técnica. Mas trabalham dentro do mesmo... da ideia de energia. Então, eu vou explicar a constelação, né? A constelação, ela atua no campo morfogenético. É um campo de conhecimento. É o que chamava-se antigamente registro acástico. Não sei se alguém já ouviu falar que os místicos chamavam de registro acástico. O Jung, ele trouxe a concepção do inconsciente coletivo, que estamos todos inseridos dentro do inconsciente coletivo. Então, a constelação ela atua nesse campo. É um campo aqui, que ele pode ser onde existe a memória da natureza. Toda a memória. Tudo que ocorreu está aqui. E ele pode ser acessado através da constelação. Por isso que chamando o emaranhado, né? Porque o que acontece? A constelação, justamente, ela traz esse campo de informação. Na hora que abre a constelação, vem a informação para os representantes ou para o constelador quando está fazendo a individual. E aí vem essa informação. Aí por isso que a constelação causou, né, muita polêmica, porque as pessoas, né, atrelaram a constelação à religião, ao espiritismo, à vida passada, e não tem nada a ver. Ela é um campo de conhecimento que pode ser acessado, né, que hoje na física quântica é explicado, é chamado de não local. Einstein, quando trouxe a teoria da relatividade, isso já era tratado, só que na época Einstein ainda brincou, falou que isso seria fantasmagórico. Né? Que como é que você está num local, você acessar, e a constelação hoje mostra que isso é possível, porque é como se fosse online. Você coloca o representante no campo e você aguarda, começa a vir a informação. Ele está acessando esse campo de conhecimento que está na nuvem, o inconsciente familiar. É impressionante mesmo. Eu já assisti a algumas constelações e eu fiquei realmente impressionada com o campo. E com a energia, como as pessoas mudam até o semblante, a forma de agir. Isso, que é o campo morfogenético. Entendeu? Então a pessoa acessa esse campo. Mas para a pessoa acessar esse campo, ela tem que estar com a consciência expandida. E para ser um constelador, ele tem que ter um preparo. Ele tem que primeiro olhar para si. Se eu não olhar para o meu sistema, eu não posso olhar para o sistema do outro, entendeu? Então isso que está causando muita confusão, que as pessoas estão misturando a constelação com suas crenças. Um exemplo, tem pessoas espíritas que quando abrem uma constelação diz que você tem que estar descalço. E aí a pessoa vai a primeira vez numa constelação assim, ela fica com medo. E não tem nada a ver. Você pode fazer a constelação calçado, que é a mesma coisa. Não, e tem outras coisas. No espiritismo, você lida com espíritos, né? De pessoas que não estão mais aqui. E assim, vou falar um pouquinho daquela nossa experiência da constelação. A primeira vez que eu levei a Romina lá para constelar na Veiga, tinha uma aluna que foi ser constelada. E tinha uma outra pessoa de um outro curso que foi quem trouxe a Romina para minha vida, né? Era uma aluna de um outro curso, que não era do curso de Direito. E essa menina escolheu essa aluna para ser a mãe dela. E ela foi chegando para trás, foi chegando para trás, foi chegando para trás, e de repente ela sentou no chão. Mas ela sentou no chão e ela massageava as pernas. Aquilo chocou muito, né, a gente, porque ela massageava as pernas e ela não conseguia ficar em pé. E depois a minha aluna, ela veio comentar: nossa, ela era minha mãe. A minha mãe está com as duas pernas quebradas. Nossa. Então ela não, assim, ela tinha tudo a ver com o que estava sendo constelado. Até que a mãe dela se afastar. E a mãe estava com as duas pernas quebradas. Então, assim, o que trouxe a mãe dela ali? Não, o espírito da mãe dela está no corpo da mãe dela. O que trouxe foi o campo. E trouxe de uma forma, assim, que choca.
né? A gente que não está acostumado com essa questão da energia. Mas é esse campo que é criado, e é o que a Romina estava falando, com relação ao advogado e a parte. A parte vai buscar o advogado que está, de alguma forma, em sincronia com ela. E eu estava até brincando com a Romina, a gente estava no carro, eu peguei um engarrafamento horroroso para chegar até aqui. Aí eu estava falando, Romina, como essa live ela tem um tempo determinado, vai ver que tem alguém que tem que assistir essa live que também está atrasado. Sim. Né? Então, tudo acontece por uma determinada razão. Às vezes eu ficava, gente, será que eu vou conseguir quórum para constelação? Aí a Romina fica tranquila, que quem tiver que vir vai estar. E sempre tinha. E sempre chegava alguém. Sempre tinha alguém que não era para estar na universidade naquele dia e que estava indo lá para obter informações por um outro curso que não tem nada a ver com direito e de repente ela estava lá na constelação sendo constelada. E o que é necessário para ser um constelador? Assim, para que um advogado, por exemplo, ou alguém dentro do direito, né, um assessor, um oficial de apoio, um mediador, para que ele possa atuar como constelador, o que ele precisaria buscar? Qual é essa formação que é exigida dele? Vou deixar para a Romina. Bom, existem diversos cursos, né? Então, a constelação ela é mais do que um método, uma técnica, ela é um autoconhecimento. Uhum. Conforme você vai estudando, você vai buscando, mas no primeiro momento você vai fazer um curso de constelação, o que não quer dizer que você vai se tornar um constelador. Uhum. Porque para você atuar, ter a visão sistêmica, você não precisa ser um constelador. O advogado que tem a visão sistêmica, quando o cliente chega para ele já começa a perceber a dinâmica. E aí ele pode ajudar o cliente, né? Um exemplo, numa questão de inventário. O cliente chega e está aquela briga, e aí ele observa que aquele ali, ele está fora do lugar dele, ele está querendo ficar no lugar dos pais dos outros. E aí ele faz uma dinâmica ali com a pessoa, e a pessoa nem... a ficha cai. Uhum. Então, a pessoa que tem a visão sistêmica, ela tem um outro olhar para a vida, porque ela passa a perceber como... é que nem dirigir um carro, só quem dirige é que sabe. Você começa a dirigir o carro, é a mesma coisa. Quando você tem a visão sistêmica, você aprende como ela funciona, você já olha para os relacionamentos de uma outra forma. Então, o curso, o primordial do curso não é o mental, é o sentir. Ele tem que passar pelo processo, ele tem que olhar para ele, para o sistema dele, para poder compreender o do outro. Entendeu? Porque você não muda o outro, você só muda a si. E quando você muda a si, você muda ao seu redor. Não é isso que está muito na moda, a lei da atração, né? Uhum. A lei da atração, ela não funciona no pensar, ela funciona no sentir. Não adianta você pensar, eu quero dinheiro, eu quero isso. Não. Quando você sente, você entra em sintonia. É porque é um nicho de mercado extremamente interessante para o advogado, né? Para o advogado da área de família, até para o criminalista, como vocês colocaram aí, atuação na vara da infância e juventude. Eu acho que pode ser muito bacana para o profissional do direito. Buscar esse conhecimento, né? Quem quiser se aprofundar, tem esse livro aqui, ó, maravilhoso. Uhum. Esse livro foi feito por um psicólogo, é a tese dele de doutorado, feito nos Estados Unidos, dentro de uma penitenciária, pelos presos da prisão perpétua. Bacana. E aqui ele conta tudo que ele vivenciou lá. É lindo esse livro. Quem quiser se aprofundar, esse livro eu aconselho. Entendeu? Então a constelação não é tão pseudociência, porque isso aqui é uma tese de doutorado de um psicólogo. Sim, na verdade, tem vários psicólogos que apoiam a constelação familiar, inclusive porque funciona no consultório, né? Isso. E efetivamente ajuda os seus pacientes a melhorarem. E uma coisa que eu fico muito impressionada com a constelação familiar é que ela é muito rápida, né? Porque existem outras formas de terapia. Eu não sei se eu poderia chamar a constelação dessa forma. Poderia? De uma terapia? Ela é uma terapia breve. Ela é um método terapêutico. De alto impacto, né? Porque, assim, ela é muito breve, realmente. Assim, em uma sessão, talvez 2 sessões, você consiga atingir ali aquele propósito de auxiliar a parte
a facilitar, né? Trabalhar como uma facilitador ali no processo de mediação. Então, realmente é muito impressionante, porque às vezes você precisa de uma vida, né, de terapia para conseguir chegar em algum lugar, assim, né? Para obter alguma melhora visível, talvez, digamos assim. Ela não exclui as outras terapias, ela soma. Ela soma. Ela veio para somar e não para diminuir. Até porque eu acho que a partir do momento em que você percebe a situação, você precisa trabalhar aquela situação, né? Que você acaba de enxergar ali através da constelação familiar, né? Isso. Porque ela realmente abre portas, né, na vida de uma pessoa para ela enxergar a própria realidade por um outro ponto de vista, né? E o que eu acho muito bacana, assim, particularmente, é que eu sempre tive essa vontade de me olhar de fora, né? Que é essa coisa da constelação familiar. Nossa, se eu pudesse me ver, será que eu faria a mesma coisa? Será que eu agiria dessa forma se eu estivesse de fora olhando, né? Às vezes a gente reage, por exemplo, com o filho da gente e não percebe. Quando a gente vê o marido da gente reagindo, a gente fala, nossa, ficou feio a forma como você colocou a situação, como você falou, e a gente faz a mesma coisa e não se enxerga, e não se percebe. Então, essa possibilidade de ver de fora, né? Eu acho isso absurdamente interessante, assim, na constelação familiar, porque realmente eu acho que isso muda a sua visão, né? Sobre você. Realmente algo impressionante de acontecer. Você já participou? Você já participou de alguma constelação em grupo? Já participei de constelação familiar. E realmente, assim, fiquei bastante impressionada. Todas as vezes que eu participei, eu tive também um evento na faculdade, porque eu leciono a disciplina Formas Adequadas de Solução de Conflitos, e a gente aborda o tema constelação familiar. E aí, sempre que possível, eu chamo uma consteladora, porque eu não sou consteladora, eu sou uma entusiasta do assunto, eu leio sobre o assunto, mas não sou consteladora. E eu fico impressionada com a reação dos alunos, assim, né? Eu tive uma vez que a gente estava aplicando aquela técnica da gratidão e eu fiquei impressionada como a aluna chorava, né? Ela foi agradecer aos pais, eram 2 alunos que estavam fazendo ali o papel de pai e mãe daquela aluna que estava constelando. E aí ela começou a agradecer e ela caiu em prantos, assim, no meio. Fiquei muito impressionada, assim, com o campo, realmente como as pessoas se envolvem ali naquela situação, né? E como realmente isso muda a visão das pessoas a partir da constelação. Então, realmente eu acho que pode ajudar muito no direito de família. Eu fico imaginando, né, Francesca, essas disputas de guarda, que eu acho que para a gente, eu também advogo na área de família, e assim, o que eu acho mais desgastante, sem dúvida nenhuma, no direito de família, são essas disputas de guarda, né? Porque a gente fica tendo que auxiliar o cliente o tempo todo em questões que não são jurídicas. Exato. Né? Porque é um descompasso muito grande, a gente fica meio de moleque de recado, tem hora, né? Avisa isso, avisa aquilo, aí você fica. Então, realmente, eu acho que a constelação, ela pode abrir um caminho de atuação na advocacia, um nicho mesmo dentro da advocacia, que é extremamente importante, relevante, né? Uma coisa que eu sempre friso para todos os meus alunos, eu falo, gente, a gente precisa buscar a solução consensual como a forma mais adequada. Né? A gente precisa entender que não é só número, não é só para diminuir o número de processos para os juízes julgarem, porque de fato é a forma mais adequada, né? É empoderamento, é você... É mais eficaz, né? Exato, porque você está tomando a decisão da sua vida. Você não está deixando essa decisão na mão de um terceiro que não te conhece, que não conhece o seu sistema familiar, né? Que não conhece as suas relações familiares, o que te levou até ali. Né? Então, não é ele que veste o seu sapato, né? Exato, Então, realmente, eu acho que a constelação familiar tende a contribuir muito. Mas eu entendo que existem alguns entraves dentro do judiciário. Eu fico me perguntando, por exemplo, essa questão da gratuidade de justiça, né? Como é que isso seria trabalhado? Porque dentro das leis, né, tem a questão do dar e receber. Então, evidentemente, que o constelador ele tem que ser remunerado pelo serviço que ele vai prestar ali. E a gente tem muitas pessoas no judiciário, muitos jurisdicionados que não têm condição de custear, né, uma constelação familiar, por exemplo. Então, isso teria que ser
feito de forma gratuita pelo judiciário, né? Isso deveria estar incluído aí dentro do conceito de gratuidade de justiça, dentro da ideia de custas processuais, né? Quando a gente... Aí eu não saberia, o Francesca, de repente, onde incluir, né? Assim, nas custas processuais, porque isso não é uma perícia, enfim, ali no artigo 98 do CPC, né? Então, às vezes eu vejo algumas questões que precisam ser melhor trabalhadas nesse sentido para que a técnica possa ser efetivamente utilizada com sucesso, né? Dentro do judiciário. Eu acho que existem ainda realmente alguns entraves que talvez tenham levado a essa suspensão temporária da utilização da técnica, exatamente para que esses ajustes sejam feitos, né? Para que a técnica possa voltar, como a Romina muito bem colocou, funcionando da melhor forma possível, né? Essa questão, Francesca, da imparcialidade do julgador, né? Que você estava mencionando. O magistrado ele não pode constelar em nenhuma hipótese. Você já viu algum magistrado atuando como constelador nos processos sob julgamento dele? Não, nunca vi, não. Aqui, da minha experiência, só tenho ali o foro de olaria mesmo. E ele tem um setor específico e quem fazia constelação, se eu não me engano, era até mesmo uma serventuária do próprio tribunal. Uhum. Eu não lembro se ela era técnico, judiciário, se ela era analista. E era dentro do setor onde eles faziam mediação também. E tem muitos defensores que também trabalhavam. Tem um livro, eu acho que é esse aqui. Que é uma tese de mestrado. Não, esse daqui que eu recebi dos defensores e desse núcleo mesmo. Uhum. Tá? Que é Conversando sobre Constelação Familiar na Justiça. Então, esse livro, ele foi... eu recebi de presente do pessoal lá de olaria, dos consteladores de olaria. O que acontece? O juiz, ele não pode, ele tem que ser imparcial. Ele não pode pegar aquelas informações e levar para dentro do processo, porque a constelação ela não tem nem essa finalidade. A finalidade mesmo da constelação no judiciário é facilitar um acordo. É facilitar, na verdade, é resolver o problema de dentro para fora. Uhum. E não de fora para dentro. Então, o juiz, ele não... assim como na própria mediação, ele não pode participar desse procedimento. Porque senão ele perde essa imparcialidade. Ele ficaria contaminado para julgar a causa, né? Exato. Até porque, assim, aí eu não saberia dizer, me diga, a Romina tem com certeza muita experiência nisso. Quando vocês constelam, vocês também se envolvem com esses sentimentos das pessoas que estão sendo consteladas? Isso fica muito claro para vocês? Vocês têm condições de acho que simpatias, antipatias? Como é que fica isso, Romina, do ponto de vista do constelador? Então, esse que é o preparo. A constelação ela não trabalha com julgamento. Você tem que olhar de fora, você tem que se esvaziar para que o conhecimento chegue. Se você não se esvaziar, você não consegue abrir um campo. Entendeu? Então, primeiro, por isso que você tem que olhar para si, olhar para o outro. E não é fácil passar por um processo de um curso de constelação, porque você, ao longo do processo, você tem que ser constelado, você tem que olhar para suas questões. Eu imagino a dificuldade, porque essa neutralidade é algo, né, muito difícil de alcançar, né? Eu imagino que quando você esteja constelando, às vezes, umas situações muito difíceis, muito pesadas até, deve ser muito difícil não julgar, né? Olhar... Mas não cabe o julgamento, por quê? Porque tudo tem um para quê. Exato. E o interessante da constelação é que não existe o certo e o errado. Existe o fato de você olhar para aquilo, trabalhar aquilo e aprender também. Então, uma das grandes polêmicas, né, Romina, essa questão do certo e errado. Das pessoas, mas... a pessoa ela vai ter que olhar, por exemplo, o abusador dela e reviver aquilo. A questão não é essa. A questão não é o certo ou errado. Ninguém vai...
também é essa questão do juiz ser imparcial. Ele não pode participar. Porque ali é a questão de você entender e você trabalhar você. E quando você a sua trabalha individualidade, né? E você vai trabalhar você e o seu sistema. Quando você trabalha em você, você está trabalhando o seu sistema. Então não cabe julgamento. Vou dar um exemplo que ocorre muito, né? Quando a pessoa tem uma questão com o pai ou com a mãe. Isso. E aí ela vai constelar problema de dinheiro, seja lá o que for. E aí, quando você abre o campo, e aí a pessoa de fora, né? Aí aparece o representante, um exemplo da... Vou contar um exemplo. A menina foi constelar o relacionamento com a mãe. E aí, quando abriu-se o campo, colocou-se a avó no campo. A avó colocou a mão na garganta. E aí perguntou-se: o que aconteceu com a sua avó? Ah, minha avó se suicidou. Tomou um veneno. E a mãe dela tinha 7, 8 anos. Então agora, lá de fora, ela pôde compreender o trauma da mãe dela. Porque a mãe e dela compreender a mãe, né? Porque a mãe não pôde estar presente. Então ela estava paralisada na vida, porque a mãe, ela não conseguia se entender com a mãe, mas a mãe dela trazia um trauma muito grande dentro de si. Então, quando ela olhou aquele trauma da mãe de fora, ela compreendeu tudo. E aí ela pôde olhar para a mãe dela com compaixão e se libertar para seguir adiante. Porque a mãe dela deu o que pôde dentro do que aconteceu com ela. Entendeu? Nós somos originais, não existe cópia de ninguém. Cada um reage de uma forma a uma situação. E você não pode julgar porque você não veste o sapato do outro, você não teve a mesma mãe, você não teve o mesmo pai. A mesma orientação. E aí vem os avós, você julga seu pai e sua mãe. E seus avós, como for a vida deles? Então esses traumas vão vindo de geração para geração. Um exemplo, quando a sua avó estava grávida, você estava lá dentro da sua mãe como óvulo. Então tudo que a sua avó vivenciou, os traumas da sua avó, está impresso em você. E você às vezes passa uma vida, né, se perguntando, repetindo o padrão sem ter noção. E aí quando você faz uma constelação ou faz análise, né, tudo junto, isso vem à tona. E a pessoa sai daquele ciclo, né? Porque a pessoa acha que o momento, essa é minha vida. Não, mas você tem um histórico, você vem junto. É o pacote completo, ele não é solto. Porque não é um por todos e todos por um. O sistema familiar é assim, é débito e crédito. E aí ele tem tanto amor dentro de si, o sistema familiar, que se há uma exclusão, essa exclusão vai ter que ser olhada. Não importa quem vai representar, mas alguém vai ter que olhar para essa dor. E se não olhar, passa geração após geração e aquilo fica se repetindo, aquele padrão. Enquanto isso não for olhado, por isso que o judiciário abraçou a constelação, porque a constelação, né? Que são chamados os laços invisíveis, né? Nós somos presos por laços invisíveis que desconhecemos. E a constelação, ela mostra isso. Né? E nós temos também que é chamado o amor cego. Numa família de ladrões, roubar é uma consciência normal. Numa outra família, não. Então, aquele que é diferente, muitas das vezes ele passa a roubar para continuar pertencendo ao sistema. Senão, ser fiel ao sistema, né? Porque senão, inconscientemente, ele não pertence. Então, muitas das vezes a pessoa fica num padrão, às vezes, de pobreza devido à família. Porque se ela ganhar dinheiro, ela vai sair do sistema. Porque o pai dela trabalhou muito, a mãe dela, né? Faz todo sentido quando você... Faz todo sentido? Faz. Então isso liberta. O que você dizer faz todo sentido. Isso não liberta? Sim, sem dúvida. Então é isso que a constelação faz, porque aí você tem a oportunidade, numa constelação, você olhar para o seu pai e para sua mãe dizer muito obrigado pelo sacrifício de vocês. Mas agora eu vejo e posso seguir adiante. Existe, Romina e Francesca, alguém que não possa constelar? Assim, alguém que seria contraindicado constelar? Existe isso?
Sim, a pessoa que está no vitimismo. Vitimismo? Como assim? Porque a constelação ela é para adulto, ela não é para criança. Uhum. É quando você já está numa fase da vida em que você quer resolver, você não quer botar a culpa no outro. Entendi. Você vir com essa consciência de achar que a culpa é do outro, você vai sair dali e você vai sair falando mal. Porque você não vai aceitar o que o campo vai mostrar. Entendeu? Então, o constelador ele tem que ter essa percepção também. E também por isso que aconteceu isso, né? Essa má fama da constelação. Porque começou-se a constelar todo mundo, mas tem que saber se a pessoa está preparada. Uhum. Se ela realmente ela quer olhar para a questão. Porque se ela não quiser olhar, ela não estiver preparada, ela não quiser olhar para a questão tão profundamente e de uma forma imediata, ela precisa continuar numa terapia até ela chegar num ponto em que ela fala, não, agora eu quero ver. Agora eu sou capaz, né, de olhar para isso. Porque se ela não olhar, então ela tem que ficar na terapia fazendo ali, né, limpando o inconsciente dela até ela chegar no momento que ela fala, não, agora eu quero saber. A pessoa tem que estar preparada, ela tem que estar preparada para ver o que ela não quer ver. Aquilo que está oculto, aquilo que ela esconde, aquilo que talvez ela nem compreenda, ela não sabe, mas ela tem que estar preparada para ouvir. Né? Porque é tão rápida, né? Que às vezes realmente a pessoa pode até passar mal diante do que percebe ali, do que descobre ali, né? Porque realmente, se você entra um pouco desavisado do que se trata com a constelação, não está preparado e de repente você se depara com aquela situação, pode ser bastante assustador. Tem que fazer uma análise. Não pode sair constelando qualquer pessoa. Tem que saber se tem que conversar se a pessoa está preparada. Porque é um risco, né? Então, se a pessoa ela ainda está naquele presa muito no emocional dela, ela não vai conseguir olhar além. Porque a constelação, ela olha além do aparente. Né? E nós não estamos... E aí existe algum preparo do constelador para fazer essa avaliação? Assim, olha, você pode, você não pode constelar, eu acho que não seria recomendável para você nessa situação constelar. Aí Isso é feito? Aí é que entra a questão, né? O autoconhecimento, né? Se você parar só no curso de constelação, né? Não vai adiantar. Você vai até ser constelador, mas é necessário, né? Você buscar o conhecimento da psicologia, da psicanálise, para somar, né? Você não pode chegar só e abrir a constelação justamente por isso que está ocasionando essas controvérsias. Essas controvérsias, né? Veio o Conselho Federal de Psicologia e emitiu uma nota contra a constelação. E aí causou isso tudo. E agora o pessoal está se unindo para poder ver se regulamenta, para poder tirar esse viés, né? Porque ficou, por isso que foi suspenso na justiça. Por causa também que é tão importante trabalhar o assunto, né? Falar sobre constelação familiar, para que as pessoas conheçam o tema, saibam do que se trata e não se assustem, né? E não olhem com esse olhar equivocado para uma técnica de terapia, né? Que só vem para agregar e para ajudar as pessoas, né? Nessa busca que é de todos nós, né? Que é a busca pelo autoconhecimento, né? Que é, sem dúvida, libertador. Sim. Pode ser doloroso, mas, sem dúvida, é libertador. Porque existem dois caminhos, ou pelo amor ou pela dor. Aí você então, geralmente pela dor. Né? É isso mesmo. Francesca, Romina, eu poderia ficar aqui a noite inteira conversando com vocês sobre o assunto. Um assunto extremamente intrigante, interessante, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês para estar aqui comigo essa noite, em meu nome, em nome do Instituto de Direito Real. E já queria deixar aqui aberto o convite para que a gente possa fazer outras lives, outros encontros para debater esse assunto, porque realmente é um assunto muito importante e que precisa ser falado, que precisa ser trabalhado, né? Porque o conhecimento também liberta e as pessoas precisam conhecer para entender, né? Tá. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Pessoal, boa noite. Obrigada aí pela presença de vocês hoje com a gente. Até mais. Tchau. Um abraço.